Presidência do Senado marcou para terça-feira, hoje, portanto, votação do projeto de lei que prevê subsídios para a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda. Tá caro o gás, caro demais, não é só o gás não. Para saber o que são esses subsídios, por que isso vem sendo discutido pelos parlamentares, nós convidamos um dos mais importantes economistas aqui do nosso estado, professor Orígenes Martins. Bom dia, professor Orígenes Martins, economista, como vai o senhor? Diga, doutor, pode falar. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e podermos hoje falar, até de uma maneira didática, professor, sobre subsídio, né? Que aqui e acolá a gente ouve, os subsídios, enfim. Então pergunto ao senhor, o que é subsídio, hein? E como é que ele é calculado? Olha, o subsídio, já que você falou em termos didáticos, né? O subsídio ele é uma ajuda dada pelo governo a algum setor ou algum produto que é fornecido à população. Né? Normalmente, em relação a preço, a crise, como nós estamos vivendo agora, o governo dá uma ajuda, uma contribuição para baixar o preço. Esse é o conceito de subsídio. E só quem dá essa ajuda é o governo. Pode ser o governo federal, podem ser os governos municipal e estadual, ou depende do assunto, cada um é que faz o seu subsídio? Não, isso aí geralmente ele é por conta dos governos, né, das três esferas, e pode, em alguns casos, ter a interferência do Poder Legislativo. Bom, e aí, professor, como é que esse subsídio ele é calculado, hein? Olha, isso é muito relativo, porque normalmente depende muito da vontade política do momento. Nós já tivemos casos de vários tipos de subsídio que foram quase que 100% do valor do produto, e normalmente, aí eu vou te falar de forma bem geral, normalmente os subsídios eles são muito mais maléficos do que benéficos para a economia do país. Você tem, na questão do subsídio, uma mania das pessoas de achar que o subsídio passa a ser uma obrigação e, nesse caso, o governo acaba se estendendo com a prática do subsídio e acaba atrapalhando muito mais aquele setor que ele tenta, num primeiro momento, dando, e acaba atrapalhando aquele setor porque ele poderia tomar outras medidas para melhorar ou para ajudar aquele setor. O subsídio ele nem sempre é um bom mecanismo, uma boa maneira de se ajudar, como está acontecendo agora na questão do combustível. Então, o subsídio ele nem sempre é uma boa maneira para ajudar um problema que é real, que existe. Com certeza, a questão está falando da questão da gestão. A gestão pública ela é uma coisa muito séria e, infelizmente, ela constantemente utilizada. É uma má gestão pública. E essa questão do subsídio exatamente entra nesse aspecto aí. A gestão ela precisa levar em conta uma série de coisas, e no lado econômico, infelizmente, a gestão pública passa muito ao largo dos problemas econômicos. Bom, então, quando o governo ele pratica esse subsídio, há efeitos imediatos. Seria isso? Com certeza, porque, veja bem, quando o governo vai dar subsídios, ele precisa, em primeiro lugar, tirar esse dinheiro de alguma fonte. E os orçamentos públicos, eles são anuais. Você vai dar um subsídio para um produto ou para um setor
que é uma coisa imediata, você vai ter que tirar essa renda de um setor ou de um orçamento que foi aprovado no ano anterior. E aí você vai deixar setores, você vai deixar determinadas áreas totalmente desguarnecidas, porque o orçamento foi aprovado no ano anterior, vai ter que tirar essa renda ou o governo vai ficar endividado, como nós estamos agora vendo a questão dos precatórios. E o governo está muito endividado, economista? Olha, bastante. Embora haja essa questão de sempre a comparação, existem governos mais endividados do que o nosso, com certeza, mas se pudesse evitar esse endividamento, embora nem sempre seja possível, o endividamento em si não é uma coisa anormal em todos os governos, porém, lógico que a pandemia contribuiu para esse endividamento, né? Mas você pode evitar esse endividamento por conta de uma boa gestão, lógico, seria muito melhor para a própria população. Eu lembro você que está acompanhando essa nossa entrevista com o professor Orígenes Martins, economista, que de vez em quando tem uma falha na nossa transmissão, porque a gente está fazendo essa entrevista pela internet. Então a gente pede desculpas a vocês, é a qualidade péssima da internet no nosso país, né? Bom, se aprovada, porque está sendo discutida ou vai começar a ser votada hoje no Senado, essa questão do subsídio do gás. E o gás está muito caro, né? Se for aprovada a proposta, o governo federal deve aplicar esse subsídio no gás de cozinha. Isso também poderia ser feito pelos estados? Com certeza absoluta. Aí eu coloco uma questão que é uma questão de prática. Há pouco tempo se votou a questão do ICMS, se discute há um bom tempo a diminuição da alíquota do ICMS. A nível federal, o governo tentou, e vem tentando já há bastante tempo, fazer uma política de diminuição das alíquotas do ICMS para o gás de cozinha e para os combustíveis. Mandou uma proposta para o Congresso para que fosse unificado a unificada alíquota do ICMS. E nós vimos aí esse circo parlamentar, onde, ao invés de diminuírem, realmente unificarem a alíquota do ICMS, eles simplesmente mudaram a metodologia de cálculo, mantendo a flexibilização, que foi outro engodo que teve em relação ao ICMS, essa flexibilização, cada estado estabelece a sua alíquota, aí você tem estados que chegam a cobrar até 34% do ICMS, enquanto outros cobram 13%. E no momento em que se manteve a flexibilização, quem cobrava mais continuou cobrando mais, quem cobrava menos continuou cobrando menos, mudando apenas a metodologia de cálculo, a média dos 2 últimos anos. E o apelo que se vem fazendo para que os estados diminuam as suas alíquotas continua simplesmente ao léu. Os governos simplesmente não ouvem a população. O nosso caso aqui do governo do Amazonas, o governo simplesmente não baixa um percentual sequer da nossa alíquota de ICMS, que é uma das maiores do Brasil. Não abre mão, aí é questão de abrir mão de uma alíquota por um ano que seja, do combustível, do gás de cozinha, arrecadar um pouco menos durante um ano e dar padrão de vida para uma população que está na miséria, está passando fome. Isso seria não só uma gestão positiva, como um gesto altamente ético e social de alguém que se diz representante do povo. O senhor toca num assunto que ele é muito importante, porque nós estamos vendo a nossa população amazonense, pagando caro por todas as coisas.
A eletricidade está cara, a água quiseram aumentar, a empresa concessionária. Ou a gasolina está um absurdo de preço. O álcool etanol, que seria uma solução no mesmo caminho. O diesel, a mesma coisa. E uma das saídas seria o governo estadual, porque o ICMS, ele é estadual, imposto estadual. E o governador simplesmente faz de conta que não vê. Portanto, muito importante o que o senhor acabou de dizer, bastaria ele abrir mão, não é para a vida toda, não é? Era por um período, 6 meses, um ano, como o senhor sugere, porque a coisa está ruim, e era possível fazer isso para diminuir o combustível que está caro, não é? Com certeza. E um detalhe, infelizmente, o próprio governador vai às redes sociais aí, vai às televisões e diz: eu não posso fazer. Pode. Na hora que ele diz que não pode fazer, tá mentindo, porque é da competência do governo estabelecer a sua alíquota. Se o governo quiser, ele pode não só zerar a alíquota de alguns produtos, como pode, por exemplo, vou estabelecer que a alíquota do gás, de alguns alimentos prioritários e do combustível, durante um ano, vai passar a ser 10%, vai abrir mão desse imposto. Vai diminuir a renda, mas, meu amigo, você ficar comemorando o superávit tributário, quando o superávit tributário é cobrança de imposto em cima de uma população que está passando fome, isso aí, sinceramente, eu fico até com dificuldade de achar um adjetivo para classificar esse absurdo. Você comemorar superávit tributário num momento em que a população está passando fome. É falta de, não só, como eu disse, de gestão, é falta de sensibilidade da gestão pública. E uma pessoa que se diz representante do povo. Pois é, sabe, economista e professor Orígenes Martins, todas as vezes que nós já pudemos entrevistar o senhor, já entrevistamos o senhor, a gente sempre viu o senhor de uma maneira muito cautelosa nas palavras, até porque o senhor é uma autoridade dessa área de economia, é professor universitário. E eu percebo que o senhor está igual à população, está igual a nós aqui, já está, me perdoe o termo, já está de saco cheio de ver tanto absurdo acontecendo aqui no nosso estado, um governador que não baixa ICMS, vê a gasolina aumentar, vê tudo aumentar, cesta básica aumentar, diz que não pode baixar, o senhor acabou de dizer, pode sim, pode baixar sim. E é lamentável que toda essa situação esteja ocorrendo. De fato, é lamentável mesmo. O senhor também, além de economista e professor, o senhor é um cidadão que reside aqui, né? Na nossa cidade, no nosso estado. E veja bem, não é só o amazonense. Saiu agora, essa semana, o custo dos benefícios do Poder Judiciário e, coincidentemente, não saíram os custos dos benefícios do Poder Legislativo. Nós temos um Poder Legislativo que é o mais caro do mundo. Aí eu te pergunto, no momento em que nós, cidadãos, convivemos aí com todas as nossas dificuldades, que são pequenas em relação a essa população que passa fome, você vê aí todos esses benefícios dados a deputados, senadores, juízes, ex-presidentes, ex-senadores, ex-governadores, que não teriam que estar recebendo absolutamente nada. Isso aí é um absurdo em todos os sentidos, em todos os níveis. Isso precisava ser revisto, não deveria nem estar acontecendo. Então, nesse momento, era para estar sendo revisto completamente, porque só falam em aumentar impostos ou não cortar impostos, mas ninguém fala em rever esses gastos. Ninguém quer abrir mão de nenhum benefício, nenhum recebimento, nenhum. Todo mundo quer apenas garantir o seu. O maior exemplo desse absurdo foi aquele fundão eleitoral. Pois é, no primeiro momento cancelaram e depois pressão, volta tudo
novamente a população pagando tudo isso, o que é E pagando mais, caro. mais um absurdo, e como o senhor coloca, e pagando caro, caro demais. Bom, professor Orígenes Martins, muito obrigado pela participação do senhor. Só acredito que o Senado vai aprovar, então, essa questão do subsídio do gás? Olha, eu não duvido, porque já fizeram isso no governo da Dilma Rousseff, quebraram mais uma vez uma boa parte do sistema operacional da Petrobras, tornaram a operação do petróleo brasileiro bastante complicada. Se aprovarem, vai piorar a coisa, porque os governadores, ao invés de tomarem a atitude de baixar o ICMS, ainda ficam reclamando da diminuição dos impostos, quando poderiam estar deixando de fazer essas mutretas todas que todo dia, como você diz, infelizmente, nós temos que não só você dar a notícia, como a gente ouvir essa notícia e simplesmente nos revoltar porque não podemos fazer nada. Eles poderiam muito bem pensar um pouquinho melhor na sua gestão, diminuir esses gastos e abrir mão para a população dessas alíquotas absurdas e diminuir o preço desses produtos que são essenciais para a vida das pessoas. É um prazer muito grande eu estar aqui novamente com vocês e, com certeza, toda vez que vocês precisarem, contem comigo. E eu gostaria muito também de agradecer ao senhor, um homem, um professor universitário, um economista, que todas as vezes que a gente entra em contato, o senhor na hora se coloca à disposição. Quando não entra conosco é porque já está com algum outro trabalho. Muito obrigado, viu, professor Orígenes Martins. É uma alegria, um prazer enorme conversar com o senhor. E a gente espera conversar bem mais sobre vários assuntos. E quem sabe um dia, nós dois sorrindo e falando que bom que fizeram isso de bom para o povo, que bom que acabou tal situação que era ruim para a população. Não é utopia não, Deus sabe? te ouça. Não é utopia Deus te não. ouça. E que Deus nos ouça. É isso, obrigado, professor. Bom dia. Um abraço para você e para todos da Rede Diário. Obrigado.